Olá a todos, me chamo Renan Vasconcelos e agora a gente vai iniciar a terceira parte da aula sobre políticas de recursos hídricos. E nessa parte a gente vai aprender sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Eu já expliquei brevemente na aula anterior o que é esse Sistema Nacional, mas repetindo, ele é um sistema, uma organização de vários órgãos que tem relação com recursos hídricos e também determinados representantes de recursos hídricos, de usuários, por exemplo, de água, que eles vão manter contato entre si para gerar um planejamento mais eficiente e também trocar informações, trocar dados. E esses dados, o ideal é que eles sejam sistematizados num site, por exemplo, ou num banco de dados, em que todos desse órgão tenham acesso e parte também desses dados possam ser públicos. Então nós temos a junção de dois pontos importantes. A conversa entre determinados órgãos, de diferentes órgãos, que têm relação com recursos hídricos, e também a sistematização dos dados que esses órgãos geram. O que é que a Política Nacional de Recursos Hídricos traz como objetivos para esse sistema? Primeiro, esse sistema, essa junção de órgãos e dados, ele deve ser capaz de coordenar uma gestão integrada, ou seja, a integração desses diferentes órgãos que fazem parte desse sistema. Eles devem ter uma conversa integrada, um planejamento integrado, uma gestão integrada, tá, das águas. Eles também têm que arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Então, se a gente está falando de um sistema nacional, aqueles conflitos de recursos hídricos que abordam mais de um estado, dois ou mais estados, esses órgãos eles têm que decidir, arbitrar, eles têm que decidir administrativamente como resolver esses conflitos. Quem tem o direito, quem tem o dever, quem está certo, quem está errado, certo? Eles também são responsáveis por implementar o que está escrito na lei, na Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, a lei por si só, ela é um papel, mas ela deve ser colocada em prática. E quem é o principal responsável por colocar a lei em prática são os órgãos que fazem parte desse sistema. Eles também vão ser responsáveis por planejar as ações, regular e controlar os usos de água, a preservação dessas águas e a recuperação dessas águas. Então são sempre conversas e planejamentos tentando, por exemplo, planejar. Nós temos uma determinada bacia, uma determinada região hidrográfica, já que é maior e engloba mais de um estado. Então nós temos determinada região hidrográfica e eles têm que planejar quais são os potenciais, os usos potenciais que aquela região hidrográfica tem. E, por exemplo, se determinada região pode ter um foco na construção de usinas hidrelétricas ou não. Tudo isso é planejamento. A regulação é dizer o que pode e o que não pode ser feito nos recursos hídricos. Então, nós temos outra lei específica que trata da qualidade das águas. Então, essa lei foi criada por órgãos relacionados a esse sistema de recursos hídricos. Eles que decidiram qual é a qualidade mínima de determinados parâmetros, por exemplo, coliformes fecais, pH da água, e aí eles estudaram juntos e definiram em reunião quais são os valores que esses parâmetros têm que ter para ser considerado uma água de boa qualidade ou de má qualidade. O controle do uso é dizer quais usos, por exemplo, quais tipos de empresa ou quais setores da agropecuária podem
retirar a água de determinados tipos de rios. E quais desses usos não podem, porque ou consomem muita água, ou então retornam efluentes com uma qualidade indesejada, certo? E a preservação e a recuperação, creio que não seja preciso explicar. E o quinto ponto é promover uma cobrança desses usos de recurso hídrico, ou seja, fazer cálculos de quais valores em reais devem ser cobrados a cada tantos mil litros de água, por exemplo. Tá, eu estou falando que vários órgãos fazem parte do sistema, mas quais são esses órgãos? E aí, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz a composição de quem deve fazer parte desse sistema. Então nós temos o Conselho Nacional de Água. Os conselhos, eles são bastante presentes em várias esferas do serviço público. Então, por exemplo, nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nós temos também o Conselho Nacional de Meio Ambiente, nós temos o Conselho Estadual de Meio Ambiente, nós temos o Conselho dentro do IFPA também, nós temos um chamado Conselho Superior, que faz parte dele o reitor e todos os diretores gerais de todos os 18 campi que nós temos no IFPA. Então, o conselho ele é formado por representantes de determinados setores ou determinadas subdivisões de órgãos, e eles se reúnem com determinada frequência para debater e aprovar ou não determinadas regulamentações. Eles têm um poder de decisão, certo? A Agência Nacional de Águas, a ANA, conhecida como ANA, é o principal órgão que trata de águas no país. Vocês podem fazer depois uma consulta ao site, pesquisando na internet. Se vocês colocarem ANA no Google, o primeiro ou segundo site vai ser da Agência Nacional de Águas, tá? E aí lá vocês vão conseguir encontrar leis relacionadas a recursos hídricos, programas feitos por diferentes estados ou diferentes bacias hidrográficas para tentar conservar as águas dentro das suas bacias. Vocês vão encontrar alguns dados de rios ou de chuva também nesse site, certo? Então é um órgão muito importante, é o órgão mais importante quando a gente quer pesquisar águas no Brasil. Nós também temos os conselhos de recursos hídricos estaduais. Então nós temos o Conselho Nacional, mas também temos os representantes dos conselhos estaduais. Então cada estado também tem o seu conselho, e aí esses conselhos são formados por outras pessoas, e dessas pessoas, alguns representantes podem vir para esse Conselho Nacional, tá? É possível. Nós temos os comitês de bacias hidrográficas. Eu vou explicar isso numa próxima aula, mas basicamente são aqueles representantes de uma bacia específica. Então, por exemplo, nós temos a região hidrográfica Portel-Marajó, em que Breves está incluída aqui no estado do Pará. Então, por exemplo, os prefeitos dos municípios que fazem parte dessa bacia fariam parte desse comitê. Os representantes de usuários de água também fariam parte desse comitê. Então é uma junção de pessoas de diferentes setores, tanto público como privados, que eles têm que sentar, se reunir e debater juntos para saber qual o melhor uso para ser dado para as águas daquela bacia que eles fazem parte. Então não é uma decisão, por exemplo, do governador do estado, é uma decisão das pessoas, tanto público como privado, que moram nos municípios que estão naquela bacia. Então, os comitês são feitos para haver uma descentralização de gestão de águas mais adequada para dentro daquela bacia. Quem decide é quem mora naquela bacia específica, tá? E as agências nacionais de água é a parte mais técnica desses comitês, tá? Os comitês por assim dizer, a parte mais política,
a parte mais de debate, e as agências são a parte mais técnica, que fazem estudos para que o comitê possa se embasar, tá? Então a agência faz o estudo, manda o resultado do estudo para o comitê analisa e toma a decisão com base no estudo. E por último, os órgãos dos poderes públicos federais, estaduais, distritos federais e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos. Com isso, a gente encerra a terceira parte da aula de hoje, tá? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima aula.